E aí, galera do Me Salva, vamos seguir nosso curso de eletromagnetismo com a nossa segunda aula sobre campo magnético. Então, a gente viu na aula anterior que um campo magnético podia ser criado por uma carga elétrica em movimento, né? Então, nessa aula a gente vai ver a outra forma de se criar um campo magnético, que é através de um condutor percorrido por uma corrente, tá? Então, vamos dar uma olhada no nosso problema. Aqui eu tenho um desenho que ilustra o nosso problema. É o seguinte, eu tenho um condutor aqui em verde, tá? Que está sendo percorrido por uma corrente I, aqui em vermelho. E eu quero descobrir a uma certa distância, que é uma certa distância que eu vou chamar de R, nesse ponto P aqui, qual que é o campo magnético gerado por esse condutor, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer esse problema? Então, por ser um condutor, na verdade, por não ser uma carga pontual de que a gente está falando, a gente vai ter que abordar esse problema de uma forma diferente. De uma forma, na verdade, que a gente conhece muito bem, que é o fato de tu dividir esse corpo, né, esse fio percorrido pela corrente, dividir ele em pequenos elementos de corrente ou pequenos elementos de comprimento, como é o caso aqui. Então, esse elemento aqui que eu dividi, eu chamei de ds, tá? Um elemento de comprimento. Então, o que eu faço? Eu dividi o meu fio condutor em elementos de corrente ou de comprimento, como tu quiser. E eu vou chamar cada elemento de corrente do seguinte, de IDS, sendo que ds vai ser esse vetor aqui. Tá? Esse vetor ds, ele está orientado de acordo com o sentido da corrente, né, que está nesse sentido, tá? Tangencial ao fio, ao condutor, tá bom? Então, esse aqui é o nosso elemento de corrente e a gente vai, depois de definir esse elemento de corrente, a gente vai definir a contribuição de campo magnético que esse elemento vai gerar. Então, um dB. Então, bem parecido com o que a gente fazia com campo elétrico, né? Nas aulas de eletrostática. Então, tá. Sabendo isso, eu vou te dar a relação agora de como é que vai ser o módulo desse dB, certo? Então, o módulo de dB, ele foi observado empiricamente, né, como sendo proporcional à corrente, a ds, né, o elemento de comprimento, e o seno do ângulo, tá? Seno de qual ângulo? O ângulo entre ds e entre esse vetor unitário que eu vou chamar de R. Esse vetor unitário está só representando, tá? Essa linha que corta o ponto em que eu quero descobrir o campo e o elemento de comprimento, de corrente que eu estou considerando, tá? E inversamente proporcional à distância R, tá? Essa distância aqui do ponto P ao elemento eu vou chamar de R. E essa constante proporcionalidade é dada daquela forma que a gente já viu para cargas em movimento, tá bom? Quando eu expresso isso aqui de forma vetorial, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter a seguinte expressão. Eu vou ter, então, um produto vetorial entre esse vetor ds, que eu defini aqui, e entre esse vetor unitário aqui, R chapéu, tá bom? Que está me indicando a direção, né? Dessa linha aqui que corta o elemento e o ponto P, certo? E essa expressão aqui vetorial é o que a gente chama de lei de Biot-Savart. Eu vou escrever o nome porque é meio complicado, né? Mas aqui, a lei de Biot-Savart, tá? Então, tá. Então, tu pode ver que por existir esse produto vetorial, a orientação do campo magnético vai ser um pouquinho diferente, tá? Como é que vai ser, então? Então, a gente vai partir de ds, né? Desenhar esse ângulo θ até o vetor R unitário. Então, tu vai ver, tá percorrendo o sentido horário. Quer dizer que o campo, ele vai ser negativo, ou seja, o campo magnético nesse ponto aqui, ele vai estar para dentro da página. Então, o meu dB está nesse sentido aqui, né? Ele vai estar perpendicular a esses dois outros vetores aqui, certinho? Tu pode usar também para determinar essa orientação a mão direita, como sempre, né?
Então, tu vai pegar os teus dedos, tu vai partir do vetor ds e chegar no vetor r unitário. E o teu dedão vai estar apontando para a orientação certa, orientação correta do teu campo magnético. Certo? Então, prestar atenção nisso, né? Que o sentido, né? A orientação do campo vai ser dado por essa partezinha da expressão aqui, ds produto vetorial R chapéu. Então, toda vez que a gente for determinar a orientação, a gente dá uma olhada nisso aqui. Feito? Vamos dar uma olhadinha como a gente usa essa lei de Biot-Savart para um fio retilíneo percorrido por uma corrente. Então, a gente tinha visto antes ali para um fio de configuração qualquer. Aqui a gente vai falar de fio retilíneo. Então, vamos copiar... vamos olhar o módulo primeiro, né? Dessa expressão aqui. Então, o módulo vai ser o quê? Então, dB vai ser μ0 4π e, no caso, I maiúsculo, que eu escrevi aqui, ds seno de θ r ao quadrado, tá? Prestar atenção, tá? Que, nesse caso, eu quero descobrir o campo magnético nesse ponto P aqui, tá? Esse ponto P está distante do meu fio. Esse fio, eu vou dizer que ele é infinito, tá? Então, aqui tu teria mais infinito, menos infinito, tá bom? Ele está a uma distância R desse condutor e a corrente está nesse sentido aqui, tá? Então, tá, esse aqui é o módulo do meu campo magnético naquele ponto. Aliás, dessa contribuição, né, de campo magnético naquele ponto, tá? Agora, o que eu faço? Eu vou ter que integrar isso aí. Então, em que limites eu integraria? De menos infinito a mais infinito. Eu vou fazer mais simples. Eu vou perceber que existe uma simetria nesse meu problema que faz com que eu possa integrar ele simplesmente de 0 a infinito, aqui 0 sendo esse ponto aqui, perpendicular aqui, digamos esse ponto aqui, eu vou chamar de 0. Tá? Em vez de ter que integrar de menos infinito a infinito, eu vou dizer que ele é de 0 a infinito. Porque eu vou ver que para um lado ou para outro, eu vou ter a mesma contribuição, tá? A mesma orientação de contribuição do campo, tá bom? Então, eu vou ter que eu vou integrar dessa forma aqui o campo magnético e eu vou ter, então, a seguinte expressão aqui, substituindo a expressão de cima, né? 0 a infinito de seno de θ ds sobre r ao quadrado. Por que eu deixei esses dois termos aqui dentro da integral? Porque, olha só, eu posso expressar esses dois termos, tá? Em função de s, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir eles assim nessa integral e eu vou ter novas expressões. Eu vou ter, então, que o novo b que eu vou ter que integrar vai ser diferente. Então, estou copiando aqui as constantes fora da integral. Então, o que eu vou ter que integrar, de fato, vai ser o quê? R sobre s ao quadrado mais r ao quadrado. Aqui eu tenho 3 meios, tá? Essa integral a gente já fez algumas vezes para campo elétrico, tá? Então, eu não vou refazer essa integral aqui. Eu vou usar uma tabela de integral qualquer, tá? Para tornar a resolução mais rápida, tá? Então, qual que vai ser a resposta dessa integral aqui? Eu vou ter, então, o seguinte, eu vou ter μ0 2π. R saiu para fora. Aqui dentro, o resultado da integral, eu vou ter isso aqui, ó. S ao quadrado mais R ao quadrado, 1 meio, infinito e 0. Vamos agora só calcular esse resultado ali nos nossos limites. Então, quando S tender a infinito, o que vai acontecer? Esse valor aqui vai tender a 1, tá bom? Esse R vai ser como se não existisse, tá? Então, tu pode dizer que ele é 0, então esse valor vai tender para 1. E quando, claro, eu tiver S igual a 0 nesse limite de baixo aqui, eu vou ter 0. Então, o que eu vou ter simplesmente no final? μ0 e 2π R. Esse é o resultado do nosso problema. Vamos dar uma olhadinha na orientação desse troço aí? Então,
Como é que a gente vê isso? A gente dá uma olhada no produto vetorial entre ds e r. Então, a mesma coisa que a gente tinha ali em cima. Então, partindo de ds e desenhando o vetor para r, eu estou percorrendo o sentido horário. Então, quer dizer que o meu campo aqui ele vai estar negativo, ou seja, dentro da página, tá bom? Esse aqui é o teu dB, certo? Para dentro da página. Isso vai ser verdadeiro, claro, para todos os elementos que tu está somando. Então, por isso que não faz sentido eu integrar de menos infinito a mais infinito se eu sei que as duas metades vão estar com a mesma orientação de dB para dentro da página, tá? Então, uma dica para quando tu quiser determinar o campo magnético para um fio conduzindo uma corrente é o seguinte: tu usa a regra da mão direita também. Como assim? Olha só, eu tô vendo aqui de cima esse meu condutor que eu tenho aqui do lado, então a corrente aqui saindo do plano da folha. Se eu usar a minha mão direita, eu vou dizer que o meu dedão ele é a corrente. Então, o que vai acontecer? Os meus dedos vão estar dando o sentido do campo magnético. Então, aqui, por exemplo, se eu usar aqui o meu dedão apontando para a corrente, eu vejo que o campo magnético vai estar saindo desse lado aqui e vai estar entrando desse lado aqui do meu condutor. Então, aqui é uma dica para quando tu quiser determinar de forma mais simples o sentido do campo magnético produzido por um fio percorrido por corrente, tá? Então, tá. Próxima aula a gente fala sobre força entre dois condutores percorridos por corrente. Então, é isso aí, até a próxima.